Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma de que é para vos poupar que não fui até agora a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores do vosso gozo, porque é pela fé que estáis firmes. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê nela dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe. Cenáculo. Amém. Amados, o pastor nessa noite eu queria já demonstrar as intenções do que Deus me pediu para mim tratar hoje aqui. Existem 3 meios importantes da salvação que Jesus estabeleceu na cruz: a palavra, o batismo e o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida do cristão. E o pastor, eu posso dizer aos amados que hoje é do interesse de todos que estão dentro da igreja, de certa forma, comprovar que tudo isso que ele viveu na fé, que ele cumpriu, que ele exerceu, foi válido, e ele é um crente, ele é um salvo, tá? É uma briga, eu posso dizer isso a vocês, é uma corrida, né, por parte de muitos hoje, conseguir certificar que ele é um crente, que ele é um cristão. Por quê? Aí a gente vai entrar no mérito de algumas complexidades do tipo orgulho religioso, interesses econômicos, alguns também por fé, até porque eu acho que quem tem realmente Jesus na sua vida, de maneira verdadeira, não tem porquê do que se justificar. Deus faz isso por ele, tá? Ele não precisa se defender, porque o Senhor fará justiça. Mas geralmente quem parte para essa desgraça, essa briga de forças, de querer exatamente dizer a todos o que fez, o que criou, o que construiu, o que é, e blá 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 blá, geralmente são aqueles que são mais orgulhosos religiosamente. Mas a questão é a seguinte: o Senhor, ele tem uma palavra específica para a igreja no que diz respeito à avaliação, o seu pensamento sobre como certificar de que nós não somos aqui impostores, mas somos obras legítimas da sua mão, obras da sua ação, da sua manifestação, do seu poder. E o conhecimento da palavra e o batismo do arrependimento com o Espírito Santo são meios de graça e meios de confirmação, que hoje, infelizmente, a igreja se distanciou dos fatos para se influenciar na maluquice, na loucura de alguns movimentos, que eu até digo aos amados irmãos que existem alguns movimentos pentecostais que são até banais, de tamanha é o escândalo que esse povo proporciona debaixo daquilo que eles chamam o poder do Espírito Santo ou poder de Deus, né? Mas nós vamos trabalhar isso hoje aqui, uma expressão fortíssima que Paulo utilizou para legitimar o seu ministério. A palavra que ele utiliza é a palavra selo, que na tradução é aliança, com descrições de impressas. Eu vou te explicar o que é isso, tá? Quando ele diz selo, ele está
na verdade falando aliança. E quando ele fala da aliança, ele está dizendo de algo que está impresso por fatos, ok? E nós vamos trabalhar dentro do nosso coração hoje o que o Senhor Jesus preparou para nós. E qual a preocupação aqui? Sempre essa, de que você não crie uma obra virtual, mas uma obra consistente, da qual Deus possa dizer: isso aí eu vou salvar. Que você não caia na mesmice, na superficialidade, para não falar na maluquice, de acreditar numa salvação que na verdade Deus nem concedeu por falta de materialidade e testemunho. Sem dizer outras coisas, que o conhecimento para mim é tudo, é um dos meios de se atingir a graça de Deus, é saber, entender a proposta da salvação, tá? Então este selo que Paulo utiliza como critério para legitimar o seu ministério, ele quer dizer exatamente o seguinte: há características, há particularidades, descrições, testemunho para dizer para vocês que eu não fiquei aqui para falsificar, que eu trabalhei aqui como Jesus pediu. É isso que ele está querendo dizer aí. Mas o mais forte de tudo é o versículo 21 e 22, que ele diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Confirma como? Por telepatia, revelação, visão espiritual? Não. Com os fatos também que ele viveu, também que ele testemunhou, também que ele revelou, também que ele publicou. A aliança que ele tinha com o Pai também é feita disso, de descrições manifestas, impressas. Está aí a Bíblia, estão aí as nossas experiências com Ele. Tudo isso unido gera fé, convicção, certeza, porque Deus não nos deixou na mão, Ele providenciou o suficiente, providenciou aquilo que é completo e suficiente para nos dar o caminho, a luz, a trajetória, quando mandou o seu Filho aqui na terra. Amém? Então nós, por critério e obediência à palavra de Deus, nós não fundamentamos uma fé com Cristo feita de palavras, mas feitas de fatos. Fuja da mesmice, fuja da superficialidade, evite isso na tua vida, corra disso, porque pensamentos são pensamentos, fato é fato. Pressupostos, suposições, todo mundo pode ter a tua, mas fato é fato. Jesus Cristo morreu na cruz, fato. Jesus veio à terra para operar coisas que o homem não podia fazer, fato. Jesus constituiu igreja em cima da palavra, fato. Está aí a materialidade, está aí o fato, está aí o testemunho. Abaixa o microfone um pouquinho para o pastor, filho, tá? Então, o que o pastor, na verdade, estou querendo dizer que nós não estamos aqui com força própria, com disposições enérgicas, para querer dizer aos outros que não acreditam nisso, querer dizer aos outros que nós somos crentes, porque nós falamos bem, porque nós estamos dentro da igreja, porque nós temos história com ela, porque nós construímos templo, porque nós somos famosos, porque nós isso, aquilo, etc, etc. Mas saber exatamente como Deus poderia agir em defesa nossa, quando Ele quer dizer que nós somos mesmo dEle. Então, o termo selo, pastor, já te expliquei aqui mais ou menos o que é. Já abre Isaías 8,16. Mas historicamente, tá? As obras que eram esculpidas, descritas, impressas, seja na parede, na pedra, ou qualquer outra coisa, era por intermédio desses selos, dessas informações pessoais, históricas, que ao longo da arqueologia foram
encontrando, desvendando, que a sociedade futura conheceu os povos que foram extintos, suas particularidades, suas características, que evidenciavam, ao longo do que descobria, era evidenciado quem era este povo, seu pensamento. Então é através desses selos, destas obras, destas marcas que eles esculpiam, que historicamente se comprova que a intenção de escrever ali não era de mostrar arte, mas de querer exatamente que as pessoas no futuro não esquecessem deles. Era uma eternização de um povo que existiu, que podia virar poeira, mas por causa destas obras seria lembrado. Os maias, os incas, você pode botar tudo isso aí, porque existiram, tem marcas, tem comprovações, assim como o nosso Senhor deixou rastro histórico nessa terra. Jerusalém, Israel, é um solo vivo desses acontecimentos, dessas marcas, desses passos, desses registros que comprovam que ele existiu, que ele realmente esteve aqui. Então, de certa forma, a palavra selo, ela quer exatamente dizer a nós que estes testemunhos são indispensáveis, no sentido de quando nós queremos conhecer alguém que não está aqui, e dessa pessoa exatamente querer deixar registrado isso, para que quando ela se desfaça de forma natural, todos lá na frente lembrem, conheçam a sua obra. Então, quando Paulo entra no mérito, e toda a Bíblia entra no mérito deste selo, desta aliança, desse anel impresso de fatos, ele quer dizer exatamente isso, uma obra que tem indicação de propriedade, autenticação de autoridade, uma obra que tem testemunho. Então, quando a gente usa isso para a teologia, para o estudo da salvação, o interesse de Deus dar selo para um de nós aqui é a mesma coisa, é validar a obra dele na tua vida, e dar uma mostra de que tudo isso que você está falando, testemunhando acerca do que você viveu na fé, é legítimo, é verdadeiro. Isso que eu estou dizendo aqui hoje, você vai usar para avaliar tudo o que está acontecendo na tua vida, nesse mundo aqui, inclusive o que anda acontecendo dentro da igreja, fatos que muitas vezes vêm isolados do contexto. O cara largou a muleta, saiu andando, pode ser como pode não ser. O cara falou em língua estranha e foi batizado, pode ser como pode não ser. Por quê? Porque se foi obra do Espírito Santo, obra de Cristo na vida deste homem, desta mulher, os fatos não vão parar aí. E as coisas que Deus quer fazer com ele, vai continuar. Então hoje, a palavra de Deus, ela dá uma inteligência para a igreja poder discernir os movimentos contraditórios hoje dentro do cristianismo, que muita gente infelizmente está desprezando. Porque se esta obra tem o selo de Deus por Jesus Cristo, não vai faltar materialidade e evidência para se chegar nessa conclusão de que essa história foi escrita por Cristo e é obra das suas mãos. Nós vamos ser provas vivas, verdadeiras testemunhas de que nós não tivemos uma alucinação, uma falsa impressão de que Jesus entrou em nós. Isso é tão verdadeiro e tão profundo, porque haverão inúmeras circunstâncias, experiências, provas e material de testemunho que não vai ter como negar isso e ser contestado. Meu Senhor estava diante da crucificação, ou da condenação, melhor dizendo,
para você ter um exemplo do que eu estou te falando. De um lado os judeus como força religiosa, do outro lado como força política Roma, ambos lados com o interesse de querer extingui-lo, matá-lo, tirar da memória dos homens que algum dia existiu. Mas Pilatos dizia: eu não posso condenar este homem porque ele não tem nada para que eu o condene. E foi lá e lavou as mãos do sangue, como forma de exumação, de responsabilidade sobre a sentença que cairia sobre ele. Não há nada que nós podemos condenar esse homem não fez nada. Testemunho, indicação, autenticação de autoridade que foi transferida a nós, que chegou para nós, que alicerça essa igreja agora, no simples fato de que tudo que ele fez, que tudo que ele criou, de que tudo que ele operou, de que tudo que ele testemunhou, está tão vivo que até hoje não conseguiram arrancar e tirar dessa terra. Está aí a prova de como Deus sustenta a obra que ele ama, de como Deus sustenta a obra que ele abençoou, a obra que lhe agrada, a obra que está em harmonia com aquilo que ele determinou. O Filho obedeceu ele de uma maneira tão perfeita, de uma maneira tão profunda e tão real, que os homens não conseguem tirar ele daqui, mesmo na sua ausência, porque o Espírito Santo já foi dispensado de Deus a esta terra com este propósito, de tornar Jesus uma obra eficaz, poderosa, gloriosa, presente na vida daqueles que professam ele, e fazer a mesma coisa que o Pai fez com ele, dar materialidade, fatos na tua vida, que você mesmo não tenha essa dúvida de que algum dia ele não esteve em você. Porque nós, volto a dizer, nós não tivemos uma impressão, nós não tivemos uma alucinação quando sentimos que ele entrou de verdade, porque desde este dia, desde este momento, ele vem tornando a sua obra na minha vida uma evidência impressa, real, descritiva, profunda, reveladora, testemunhadora, poderosa, verdadeira, ao ponto de quando um apóstolo, um pregador estiver ensinando a igreja e alguém não concordar com ele pega as palavras do seu Senhor e dá a mostra de que aquilo que ele está falando, Jesus falou primeiro. Que foi o que Paulo falou: o Senhor nos deu o selo, ele nos deu o selo, e Deus é poderoso para testificar tudo que é dele, poderoso para provar se é dele. Então não tenha nenhuma preocupação com isso, no quesito de querer mostrar quem você é, porque Deus, ele tem o prazer de fazer isso. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Leia o texto de Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías 8, 16. Amém. Lê de novo. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O uso testamentário da palavra selo que o profeta utiliza para exatamente direcionar quem está preparado para ser um discípulo, um seguidor desse Deus vivo. Quem? Aqueles que têm o selo, aqueles que têm a autenticação, a indicação transferida, ou seja, que tem a lei de Deus escrita no seu coração, que a pratica, como, não só como concebeu a intelectualmente, mas também espiritualmente a pratica. É muito fácil. Deus deu o selo, segue o mandamento, segue a lei, segue a palavra, torna a vontade de Deus na tua vida algo testemunhado, e nós não vamos ter nenhuma dúvida disso. Mas de repente, por um fator isolado, do tipo Nabucodonosor era rei daquilo que nós, na verdade, hoje enxergamos por nova ordem mundial, tá? Ele foi um dos reis que formou esse sistema
que nós estamos diante dele hoje aí. Ele teve um sonho. Deus falou com ele do que ia acontecer com ele e como ele terminaria. Não interpretou. Quem interpretou foi um homem que Deus santificou e vocacionou. Mas ele teve. Ele faz uma pessoa salva, uma pessoa que tinha Deus de forma nenhuma. Por quê? Porque a vida dele, o histórico dele, a biografia dele não resguarda o testemunho de Deus, ou seja, ele não tinha as marcas. Ele não tinha impresso na sua história as evidências da lei praticada, do mandamento de Deus exercido. Era um homem corrupto, era um homem banal, era um homem fútil, era um homem orgulhoso, vaidoso. Você pode colocar um monte de coisa que ele foi aí. Mas Deus se compadeceu dele, falou com ele e ele não quis vir. Então é isso que a palavra de Deus exercita muito no que diz respeito à questão do que Deus reconhece na vida de uma pessoa. É o fato daquilo que ela em si exerceu, vem testemunhando. E isso não está nem num versículo não, está em muitos. Lá em Cantares capítulo 4 versículo 12, né? Diz: o jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. O que Cantares quer dizer aí é que Deus, quando ele sela, quando ele aliancia algo para ele, para que ele cuide, para que ele trate, para que ele seja Deus, ele faz questão de que aquilo se identifique com ele é, que testemunhe o que ele é, que o glorifique na sua verdade e vontade absoluta. Esse aí é um jardim fechado, regado, cuidado por esse Deus. Quer dizer o quê? Que ele tem todas as características, todos os perfis, todo o testemunho, toda a particularidade desse Deus. Eu entro nesse jardim, eu lembro dele. Eu passeio nele, eu sinto o cheiro dele, porque está tudo aqui impresso, expresso, que ele esteve aqui, que ele está aqui. Isso é fé. Agora, de repente, pode ser o contrário. Eu entrei dentro de um lugar que está bem arrumadinho, que está bem bonitinho, mas não traz a particularidade, o perfil, a característica de Cristo. Porque quem cuidou disso aqui colocou tudo fora do lugar, tudo desarmonizado com aquilo que ele gosta, daquilo que ele pede. Então nós estamos fechando esse jardim e colocando aquela faixa amarela interditada, ou seja, precisa ser reformado, porque não condiz, por mais bonitinho que esteja, não condiz com o Senhor que professa. A vida está toda desarrumada, o pensamento está todo contraditório. Você abre a boca, você fala de um jeito que não agrada a Ele, você exerce um padrão de vida que não foi o que ele te pediu, mas em compensação o nome dele está na tua boca, o nome dele está na tua camiseta, o nome dele está na placa da tua igreja. E é isso aí que muita gente está vivendo agora, tá? E eu não cheguei ainda nem no ponto do que a gente leu, pastor, estou trabalhando com o irmão com o versículo ainda, tá? Jeremias capítulo 22, verso 24 ao verso 25, amém? Jeremias faz o uso eficaz também dessa expressão, o selo do anel na minha mão direita, como prova de advertência e juízo de Deus contra Jeoaquim. Jeremias 22, verso 24, verso 25. Para uso de juízo e condenação, o profeta usa, no sentido figurado, a palavra selo, prometendo lá e profetizando lá para quem Deus ia julgar, que Deus não ia voltar atrás na sentença. Então Deus está colocando o selo, o anel na sua mão direita para certificar a você que Ele vai te julgar, que Ele vai te condenar, e Ele não vai voltar atrás. Selou. Quando um profeta profetiza o que Deus disse, para essa palavra ter validade, ela tem que estar fundamentada na palavra
e tem que se cumprir. Deus está colocando esse anel na mão direita e selando que essa palavra que eu estou te falando aqui agora vai se cumprir na tua vida, porque Ele te chamou para arrependimento e para o conserto e você não veio, e agora Ele já te condenou. E o que acontecia muito no Antigo Testamento, que quando Deus falava por intermédio do profeta isso, que o juízo tinha sido julgado, que Deus ia trazer condenação, daí os caras corriam para pedir arrego para a espiritualidade, para pedir ajuda para tudo quanto é evidente. Mas mesmo assim Deus cumpria, porque a palavra que Ele disse estava selada. Foi Ele que falou, então Ele vai cumprir, e ninguém vai reverter isso. Da mesma forma como eu disse a você no início dessa pregação, se você é uma obra viva dele, se você é produto da fé, da revelação de Cristo, do milagre dele, por mais que queiram, não vão conseguir derrubar, contestar, destruir o que ele ergueu. Está acontecendo com quem não era. Eu costumo dizer muito isso aqui: o tempo falará do que nós somos feitos. O tempo vai dizer se o Deus que você disse que você cria, se a fé que você disse que você tem, se o Jesus que você disse que você recebeu foi verdadeiro. O tempo vai confirmar isso na tua vida. E um alerta para você: muita gente falou isso e não está aqui para testemunhar, porque já se foram. A fé não é relia, a fé não é força humana, a fé não é bagunça, irmãos, não é simpatia, não é showzinho religioso. Meu Senhor, lá pela parábola do semeador mesmo disse que nessa trajetória da igreja na terra, a nível de missão e evangelismo, muita gente ia entrar pela emoção, festejando, mas quando viessem as consequências do amor por Cristo, eles não iam suportar, iam ceder, porque não tem o selo, porque não são obras legítimas desse Deus, porque não tem o perfil, a característica, a essência, a presença de Cristo. E o que está sendo julgado é isso. Não tem porque não tem fato. Jesus não está porque o fato também não está. O material de testemunho não está presente, e a falta do que é indispensável está dizendo para mim: esse cara aí não vai aguentar, logo logo a máscara dele vai cair. É o que está acontecendo com muita gente. Texto de Ageu capítulo 2 versículo 23. O uso também do critério do selo para o profeta, que usa a expressão como um anel selado, foi usado como critério também para Deus escolher. Lê o texto aí para o pastor, por favor. Vai. Amém? Deus colocou o selo naquilo que Ele escolheu. E qual foi a prova de que Ele realmente escolheu esse rei, esse dirigente? Qual foi a prova de que diante de todos que se perverteram, Ele foi o rei, ou o reino, que mais obedeceu? Agora, já aqueles que Deus escolheu e que vieram por acordos políticos, esses aí foram os mais perversos, os mais malditos, que mancharam, que destruíram Israel e toda a monarquia. Mas há ali reinos isolados e reis que conseguiram reformar, trazer o povo de Israel à lei, trazer, a obediência que estava nos escombros à tona, porque Deus estava presente, porque Ele pôs o selo. Mesmo sendo reis, eram profetas, eram líderes de uma igreja que Deus queria instaurar no coração do povo judeu, no coração do povo israelita. E qual foi a prova disso? O que eles fizeram, o que eles foram,
o que eles realizaram, como eles terminaram, o que eles foram capazes de sofrer para obedecer. É uma história linda, é uma história de obediência, é uma história de comunhão, de sacrifício, tá? De votos cumpridos, que não tem como contestar, e a história dele está sendo lembrada até hoje. Desde aquela mulher que refugiou os 2 espias em Jericó, desde aquela que derramou o perfume sobre o Senhor Jesus, e que ele mandou escrever na palavra para que elas fossem sempre lembradas, pelo ato que elas fizeram de fé. Como que Deus leva a sério isso? Como que Deus leva a sério a nossa história, o que nós temos sido, o que nós temos realizado, o que nós temos feito, debaixo dessa fé que nós dizemos que temos, desse Jesus que nós falamos que está na nossa vida, dessa salvação que nós afirmamos para tantos, de que nós somos participantes. Então a autoafirmação está descartada. Deus quer o fato. Do tempo que você aceitou Jesus até hoje, é isso que Ele analisa, é isso que Ele leva em conta, o que você realizou, que esteja de acordo com o que Ele pediu, para que a gente realmente feche isso, nessa conclusão. Há mais para somar do que para subtrair, há mais para somar do que para dizer o contrário. Ele é um escolhido, ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus, não porque tem uma igreja ou uma história com ela, volto a dizer, estou sendo taxativo, mas porque tem muito retardado que passa por aqui, que pega, escuta as pregações e distorce tudo, e ainda fala que a gente está pregando isso porque nós queremos ser melhor do que os outros, tá? Estou falando porque eu venho disso, nasci dentro de uma igreja onde o valor das pessoas ali se dava ao fato do tempo que elas tinham de igreja, e graças ao meu bom Jesus, Ele me libertou disso. Não conta, desde o dia que você aceitou Jesus até hoje, o que você pode falar a nível disso, que Deus indique, autentique como testemunho indispensável, ou seja, uma obra, uma vida, uma história cujas inscrições, cujo testemunho, cujo manifesto está de acordo com Cristo e com aquilo que Ele pregou. Pastor, eu estou em falta, mas todo mundo erra, o senhor sabe, todo mundo tem falha, todo mundo tem falta, mas falta leva ao desaparecimento. Falta aqui leva a obra ao esquecimento. Se você não tem marcas que comprove Ele na sua vida, você está prestes a desaparecer. Trabalhe, lute para acumular um bom fundamento para a tua salvação, porque é isso que Ele vem julgar, é isso que Ele vem avaliar. O que nós temos de suficiente do que Ele pregou, que Ele poderia dizer hoje: não vou te condenar, não vou te apartar, como meu Senhor disse, quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens, Ele virá como um pastor para apartar as ovelhas dos bodes. Assim como se aparta a ovelha do bode, assim será Ele no dia em que Ele virá julgar. Julgar o quê? Os que têm o selo e os que não têm. Aqueles que são fatos verídicos da sua obra e aqueles que são meros seres humanos. Aqueles que são pessoas normais, comuns, úteis talvez para o mundo, para as pessoas, mas para Deus estão inexistentes, desaparecidos, escondidos, porque não foram trabalhados por Ele. Obra autenticada é obra de transferência,
Nós somos uma obra de transferência, pois somos reação, fruto da ação de Cristo, somos frutos do que Ele é, e nós não podemos ignorar isso. As marcas dele na nossa vida autenticam que somos dele. Se nós não temos estas marcas, se nós não temos estas evidências, se nós não temos esse testemunho, como podemos dizer que somos dele? Aquele que diz que tem ele, anda na luz como ele está. E aquele que diz que é dele, purifique-se a si mesmo como ele é puro. Vocês aprenderam a falar de Deus de uma forma genérica, com substância cultural, religiosa. Mas se você quer um concerto com Cristo, Deus vai exigir de você um testemunho, e obras que confirmem isso, que comprovem isso profundamente, que você tem ligações sérias com Cristo. O meu Senhor instaurou na sua obra de salvação um templo espiritual, não um templo construído por mãos humanas, mas um templo espiritual que Deus pudesse erguer dentro de cada um de nós, para morar dentro de nós, para habitar dentro do nosso ser, e dar essa amostra à sociedade, de que somos vencedores pelo poder do sangue de Cristo, de que o pecado não nos domina mais, não porque somos bons, mas porque Ele habita em nós, e está em nós, até a consumação do século. Aleluia. Você é um escolhido de Deus, então use o critério. Amém? As tuas inscrições é o teu testemunho de vida. As tuas inscrições, o critério já desde lá de trás. É assim que Deus autentica a obra que Ele fez. É a história que você vai poder contar e falar do que você viveu com Ele legitimamente. Recebi, eu ainda não cheguei ainda nesse ponto. Recebi o Espírito Santo. Karatê. Ah, é? Estou falando em língua estranha, inclusive em japonês também. Sayonara, 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 sayonara. Sabe, soprou um vento, não sei de onde, e eu comecei a falar umas coisas estranhas que nunca falei na minha vida. Ótimo, fatos isolados, pode acontecer com todo mundo. Eu vi um anjo de bandeja na mão, não vou contestar. Eu vi um anjo montado num cavalo branco, não vou contestar. E ele estava com a bandeira, né, das rosas de ouro, vai pular o carnaval. Ah, eu não vou contestar não, filho, tá bom. Sabe, ganhei um celular, Jesus me deu. Cheguei com um carro na igreja, novo, porque sou dizimista fiel, Jesus me deu. Tinha um câncer, entendeu? No corpo todo, não tenho mais nada hoje. Ah, ok, Jesus curou, não vamos contestar. Só espera um pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos saber do que você é feito. Porque chegou gente contando tudo isso para nós. Eu vi, eu ouvi, eu fiz, Deus me deu, Jesus não sei isso, não sei aquilo. Mas o tempo já mostrou e revelou quem são eles. Porque não tem o selo, não tem aliança, não tem o anel de Deus, não tem a aliança de Cristo. As descrições, as inscrições de Cristo nele estão comprometidas, porque ele não viveu a vida original de um cristão. Lá no texto de Jó, capítulo 38, versículo 14, o uso ali é o barro sobre o selo, ou seja, né, o barro
debaixo do selo. E Jó expressando essa palavra para exatamente descrever o quanto o homem ele é miserável. Fala, o homem ele é miserável. Miserável. Daí vem um retardado e fala, eu não aceito isso. O homem construiu isso, o homem fez isso, o homem não sei o que isso, entendeu? Eu não admito que diga que o homem é miserável. Tem homens de muita importância, de gabarito, né? Como quer dizer que tem estas terrestres no meio daqueles que são normais, porque eles são feitos de uma materialidade, de um composto muito acima do nosso. Ótimo, daí Deus bota um selo, mas todo homem eu vou provar que é miserável. Eu não aceito, mas eu botei o selo. Uma hora você vai chegar nessa conclusão de que você é um miserável. Por enquanto, entendeu? Você é o Eike Batista. Por enquanto, filho, tá? Você é o Eike Batista. Tá! Mas depois que a casa cair, que você rapar o cabelo, que você vê que você tem uma tigela aqui em cima, andar de camburão e ver realmente que não tem mais para onde ir, a hora que você vê o PCC pelado numa cela de 3 metros quadrados, entendeu? Para namorar você, daí você vai ver como que o homem é miserável. Agora chama o Rambo. Vai chamar o Rambo agora para ver o que ele vai ter condições de te guardar aonde o diabo te colocou, e o teu orgulho também é selo. Todo homem miserável e necessita e carece da graça de Deus para se salvar. Eu não aceito isso. O barro está debaixo do selo de Deus. Você não aceita agora, mas lá na frente você vai se lembrar. Você vai se lembrar. De uma forma ou outra, você veio para cá por causa disso. De alguma circunstância, de alguma situação na tua vida que te mostrou o quanto você é miserável. E está recorrendo para o milagre agora. Entendeu? E está correndo para os braços de Jesus, porque não tem outra alternativa. E entrou no cenáculo da fé, porque Deus sabia que a gente ia preparar essa cabeça grande que você tem, para pensar melhor, para agir de forma correta. Ou seja, se você quer uma obra de Deus na tua vida verdadeira, então você precisa muito ter uma entrega total e certificar se realmente é isso que você quer. Porque tudo que começa respaldado naquilo que é faltoso, naquilo que está incompleto, naquilo que está mesclado, naquilo que está confuso, vai terminar assim. Um dia eu cheguei para vocês aqui e falei para vocês, irmãos, eu tive um sonho com a Igreja Universal do Reino de Deus, que diz que um ônibus tombava, e a hora que eu chegava perto do ônibus para ver quem estava lá dentro, a pessoa que eu via lá era uma seda, e eu começava a pregar Jesus para esse cara. E Deus falou para mim, são projetos, irmãos, que o diabo construiu em torno da cruz, para afastar as pessoas de Jesus pela mera expressão religiosa, e que vão se sucumbir, e que vão desaparecer, e que vão ser dispersas nessa nuvem de ideias, e amanhã vão ser como outros, vão ser lembrados como escândalos, tá? A obra que Jesus honra, a obra que Deus está é diferente. Ele não dá preferência para aquilo que está estruturado em investimento humano, mas naquilo que está alicerçado do que Ele pediu. Ele fez o que eu pedi? Fez. Então autentique essa obra aí, manda o diabo para o inferno e dá bênção para ele. Ele fez o que eu pedi? Não. Então não sela. Dá ele para o diabo. É assim como Deus administra a obra dele. Agora você chega aqui com aquela cara de santo, aquela cara de coitado, aquela cara de quem nasceu no meio do mato, como de expressão, entendeu? Para tentar arrancar a bênção de Deus. E Deus olha, e sinceramente, Jesus não vai interceder por quem entrou aqui querendo arrancar dele, mas para quem quer algo com ele.
Mas se o pastor da igreja achou que pelo poder dele e do Espírito Santo ele vai conseguir convencer a Deus a abençoar pessoas que não estão seladas aqui, sinceramente, estão enganando você. Somos barro submerso ao selo, debaixo do selo que Deus deu. Daniel 9, 24, o uso do selo também como expressão para selar a visão e a profecia e o livro de Deus. Daniel 9, 12, verso 4, Daniel 9, 24, a indicação, a autenticação, o testemunho indispensável de Deus que processa uma aliança cujo inscrições trazem fatos, cujo inscrições trazem um testemunho verídico, algo que aconteceu, algo que é verdadeiro, algo que é legítimo, algo que é real, algo que é consistente ao ponto de não ser esquecido, consistente ao ponto de estar vivo, de não ser jogado nunca mais para fora da memória dos homens. Assim Deus ele tem por propósito continuar glorificando o seu Filho na nossa vida, tornando a história de Cristo a parte da nossa história e do que nós estamos vivendo agora. Então todos os meios de nós atingirmos a graça, a palavra, o batismo, o Espírito Santo, a oração, seja como for, todos os meios que Deus nos deu por recurso de fé, para chegarmos até a Ele agora, todos eles estão disponíveis aqui nessa noite para que você seja marcado, com as inscrições dEle, de que realmente Ele está na tua vida, e não vão ser palavras e autoafirmações que vão satisfazer esse propósito que você está ouvindo hoje aqui, nessa noite. Quantos anos, pastor, o senhor tem? Eu tenho 40 anos de pastor. Daí o Evangelho fala, grande porcaria, porque de nada vale 40 anos, o que vale é que todo esse tempo você viveu na presença dele e foi fiel. Abre o texto de João capítulo 6, versículo 27, e esse texto a igreja leia para mim. Vai, cenáculo, pode ler. Amém? A salvação que Jesus nos trouxe leva o testemunho indispensável desse Deus, suas particularidades, suas características, sua indicação, sua autenticação, sua autoridade, tudo que o Filho realizou, que ele fez, tem a marca do Pai que o enviou. Quem vai contestar? Quem odiava ele não tinha como contestar. Até quando ele expulsava os demônios, quem odiava ele dizia, ele expulsa pelo poder de Satanás. Porque eles não tinham como contestar quem ele era e o que ele realizava. Assim serve o selo da qual Paulo se referiu ao Espírito Santo. Num dado momento, Deus sela a igreja e o crente, para por intermédio do seu poder, da sua glória, da sua autoridade, entendeu? Da sua obra, realizar por intermédio de nós, coisas que ele quer fazer aqui nessa terra. A igreja é um instrumento disso, o filho dele foi um instrumento disso. Nada do que ele fez ou que ele falou dá para ser contestado, porque tudo que ele fala se cumpre, tudo que ele declarou se cumpriu, tudo que ele falou tem base nos profetas, tem base naquilo que Deus falou desde o princípio. Tudo que ele falou tem rastro arqueológico e marcas espalhadas por onde ele andou. Nós tentamos matá-lo e tirar e apagar este nome aqui dessa terra, mas ele levantou 11 homens, inspirados por eles e cheios do Espírito Santo, que ele prometeu, e eles continuam realizando e fazendo as mesmas obras. O pensamento satanista, tá? Quanto mais a gente persegue esse povo, quanto mais a gente quer destruir esse povo, quanto mais nós queremos acabar este povo que se chama de crente, mais eles prosperam e mais o que Jesus pregou fica conhecido. E na época o helenismo entendia que contra a igreja cristã não tinha como se derrotar, não tinha como vencer, porque era um poder que estava acima
do conhecimento e da capacidade deles de entender. Então o que eles fizeram? Mandaram Constantino atribuir o cristianismo como religião oficial do império e destruíram a igreja de uma outra forma, fazendo uma igreja igual a deles. Porque enquanto eles investiram força de armamento político, enquanto eles investiram força de leis para derrotar a igreja de Cristo, eles foram vencidos. Eu lembro de um episódio, até aquele que o aleijado, que estava na porta do templo, né? Que Pedro falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, a graça, levanta e anda. E que esse cara levantou, porque Jesus curou, e ele começou a correr dentro do templo, e os sacerdotes já aliviados que Jesus havia desaparecido, viram aquele cara correndo dentro do templo, que eles identificaram como sendo aquele que era paralítico de nascença, que vivia na porta do templo, correndo dizendo: Jesus me curou. Eles queriam a morte e matar quem tinha curado também. Foram e apresentaram Pedro diante do Sinédrio para julgá-lo como seu Senhor também. Deus é isso. Os homens podem tentar, eles podem lutar, eles podem xingar, eles podem amaldiçoar, eles podem estar contra você. Você tem um selo? Você tem a autenticação? Você tem a validade? Você é uma obra de transferência de Cristo? Deus é poder, e o que Ele faz, homem nenhum pode apagar e destruir, porque Ele testifica e nos selou para isso, para sermos testemunhas indispensáveis do seu reino. Aleluia, meu Senhor. Romanos capítulo 4, versículo 11. Leia esse texto, pastor, por favor, cenáculo. Então o Espírito Santo, ele tem esse mesmo propósito na vida de um cristão, na vida de um crente, como meio de graça. Deus o dispensou pelo seu triunfo. Jesus deu a promessa cumprida de dar à igreja o Espírito Santo, para que ela fosse exatamente equipada com atributos divinos, e tudo que ela fizesse, tudo que ela realizasse, Jesus fosse visto, e a sociedade passasse a viver com esse karma, com essa dificuldade. Nós vamos ser obrigados a continuar ouvindo falar dele e vendo as maravilhas que ele faz. É esse propósito que Deus tem conosco. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou um homem de Deus. As vias não são essas, da autoafirmação, não são de fatos isolados, tá? O material é extenso, é profundo, tão igual quanto o Cristo encarnado. É o testemunho da igreja, é a validade daquilo que ela professa, daquilo que ela vive, daquilo que ela faz. Nós não vivemos da aparência, vivemos da fé. Não vivemos da aparência, vivemos da fé. Não vivemos da aparência, vivemos da fé. A nossa fé não tem inscrições institucionais, a nossa fé leva as marcas de Cristo. Igreja evangélica tal, para nós não tem significado nenhum. O significado é o testemunho daquele povo que está lá dentro agora. O que se prega ali, o que se testemunha ali, o que pode ser visto na vida daquelas pessoas, entende? Igreja evangélica, Cristo reina, Cristo é poderoso, Cristo está no céu. De nada vale estas inscrições, se o povo que está ali dentro não levar a essência e a obra dele. Igreja universal do reino de Deus, de nada vale, é uma máquina de lavar dinheiro. Lê o texto, Romanos 4:11. Amém. Paulo lembrando aqueles que queriam ser cristãos e judeus, que Jesus validou a justificação pela fé, se circuncidando como um judeu, para estabelecer uma salvação sem mérito, mas uma salvação pelo poder da fé, de um ato de Deus,
favorável ao pecador. Vocês não precisam mais cumprir a lei, meu Jesus cumpriu, para que agora nós cumpramos a fé, ou seja, cumpramos aquilo que Ele nos pediu. Então o Evangelho tem um selo de Deus, um tipo também de exemplo, guardar o sábado. Se o meu Senhor não tivesse selado esse propósito, eu não saberia até hoje e estaria guardando o sábado, como dia santo de Deus, como os judeus faziam. Mas vindo Ele, e dizendo que Ele é o sábado, Ele também, cumprindo a lei, me deu a salvação por fé, não por mérito, de alguma exigência que a lei me peça, mas somente aquilo que agora Ele está me ensinando. Ou seja, o sábado foi substituído por Ele. Ele é o sábado que eu tenho que guardar. E ainda tem gente discutindo ainda se tem que guardar ou não, né? Porque é o tipo do indivíduo que para ele Jesus não tem significado nenhum. Então Paulo está exatamente usando aí a expressão do selo para dizer, minha gente, o que Deus selou? Aonde está a nossa autenticação? Aonde está a nossa indicação? Aonde está o testemunho indispensável que nos inspira, que nos alimenta, que processa uma aliança de Deus verdadeira, descrita, marcante? Jesus Cristo. Então, gente, vamos ouvir Ele falar. Senhor, é para nós guardarmos o sábado conforme a lei ensina? Não. Agora vocês vão me guardar. Eu sou o Senhor do sábado. Não precisa nem ficar discutindo aí. Não precisa nem ficar falando. Jesus disse, Ele tem a palavra autenticada, Ele tem a palavra selada. Deus falou por Ele, é o Filho dele, vamos ouvir. É o que Paulo está dizendo. Vocês querem implementar a circuncisão dentro da igreja? Vocês querem ficar impondo, entendeu? O corte do prepúcio dos meninos que nascem, como querendo dizer que esta é a aliança que Deus fez convosco. O meu Senhor cumpriu a lei para legitimar que a salvação é por fé, não por mérito humano, é pelo que se crê, pelo que se faz por Ele, Jesus Cristo. Vocês estão perdendo o vosso tempo aí, tá? Que nem um movimento carismático, e dizem que tem o Espírito Santo. É muito fácil de identificar isso, de interpretar o que eles estão dizendo lá, que é o Espírito Santo. Como nós fazemos? O caminho é esse aqui. Qual a profissão de fé? Qual tipo de ensinamento? Qual tipo de visão de fé que esse povo leva? É muito fácil. Adoram Maria e Jesus ao mesmo tempo. Deram ao Salvador uma mãe biológica, uma mãe espiritual, uma mãe corredentora. Daí eu vou lá no Evangelho e leio que a lei da dispensação, da promessa do Espírito Santo, consiste num triunfo, numa obra, num mérito que só compete a Cristo. Estão dando a glória do meu Senhor para uma outra pessoa. Então aquele fenômeno que muitos pastores tentaram transformar como sendo um caminho de converter católicos para o cristianismo, é muito fácil de se interpretar e desmascarar isso, tendo em vista que quem batiza o homem com o Espírito Santo é Jesus Cristo. É um dom dele, é uma obra dele, penhorada nele. Mas sabe, eu, pastor, acho que isso soa muito radical. Não, para isso existe o selo. Para mim, olhar para o movimento carismático, olhar para os testemunhas de Jeová, olhar para os adventistas do sétimo dia, olhar para todas essas correntes de inconsequência que infectaram o cristianismo com o vinho da prostituição e com as falsas doutrinas, olhar e dizer para eles: são filhos de Satanás, filhos do engano, da mentira, porque procedem de uma mescla de evangelho com misticismo, esoterismo e espiritualismo. É só olhar os ensinamentos deles e você vai chegar nessa conclusão.
É o que Paulo estava tentando falar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2. Pode ler em voz alta, cenáculo. Vai. Eu amo. Eu amo esse cara. O apóstolo Paulo é uma das pessoas que mais me atrai, depois do meu Senhor, que mais me atrai porque ele vivia os problemas da igreja. Se eu não sou apóstolo para eles, eu tenho que ser para vocês. Quando ele fala isso, ele quer dizer exatamente o quê? Que eu sou uma ótima pessoa para vocês. Fui uma ótima pessoa todos esses anos que nós nos relacionamos. Sou uma ótima pessoa para vocês. E um homem de Deus, sabe por quê? Porque fui comi na tua casa, orei por você, batizei teu filho, batizei tua filha, lembra? Tá? Joguei aguinha na cabeça deles, consagrei eles. Todo mundo que casou na tua casa, eu casei. Sabe aquele laço histórico, né? Ele está lá, velhinho. Lá está entrando meu pastor. Lá está entrando. E daí vem aquela leva de fiarada. Entendeu? Que ele batizou, os netos que ele batizou, dos filhos que casou, aquela mistureba de salvação hereditária. Entendeu? É isso. O que Paulo quis dizer? Qual é o selo, minha gente? Para validar o meu apostolado com vocês. Não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro que eu tenho, não é a fama que eu tenho, não é os templos que eu construí. É o que eu ensinei. É o que eu operei. É o que Jesus me usou para falar no vosso meio. Não tem nada ido além. Está fundamentado, está registrado, está documentado. O que eu posso dizer para vocês? Se vocês não me amarem, é por uma outra razão. Porque eu fui apóstolo no meio de vocês. Em nome de Jesus Cristo eu curei, em nome de Jesus Cristo eu exorcizei, em nome de Jesus Cristo eu batizei, eu ensinei. E se vocês estão tendo algum problema comigo, eu queria saber qual é. Porque eles são apóstolos por ordem humana, imaterial. Eu no vosso meio não. Pelo poder de Deus e pelo poder das Escrituras. É o que ele estava utilizando. Eu não sou nenhum santo, não sou nenhum Deus, mas o que eu fiz no meio de vocês aqui, todo esse tempo que eu fiquei aqui, é legítimo porque está fundamentado naquilo que o Senhor pediu. O selo. É o que o povo tem raiva aqui. A gente vai para a palavra, mas ele quer entrar para o lado pessoal. A gente vai para a Escritura, mas ele quer falar do que eu sou feito. Ou do tipo, sabe, eu já ouvi falar da tua história, mandaram me dizendo alguma coisa sobre você, falaram não sei o que, meu filho, não estou falando de mim mesmo, estou falando da palavra. Você está querendo entrar no mérito pessoal. Nós estamos aqui nos baseando no que Jesus disse, não perde teu tempo não. Ah, mas não falaram boa coisa de você, talvez de você também não. Mas nós estamos tentando procurar o que Jesus disse, então fica relaxado aí, fica tranquilo aí. Se eu não for, amém, vou para o inferno, mas não vai comigo, filho, porque quem nos julga, julga com retidão. Os irmãos que trabalham aqui muito, ensinamento, testemunho, refutação, tentam dizer às pessoas o certo e muitas vezes são feridos, né? Desacatados. Não perca tempo com quem leva para o lado pessoal. O selo é o que Jesus disse. O selo é o que ele mandou a igreja fazer. É o que valida o nosso trabalho aqui. Eu não recebi uma Bíblia com ouro da mão do anjo, como aquele fundador da seita. Eu recebi a palavra que Jesus falou. E é isso que nos une aqui. Ah, você está indo naquela igreja lá e o pastor faz lavagem cerebral. Faz lavagem cerebral, você começou a entrar lá, ficou meio parecido com ele, agora você fala que nem ele, agora você anda que nem ele. Não deixem eles levar para o lado pessoal. Nenhum membro aqui
é instrumento nosso. Ninguém aqui é bonequinho da Igreja Sinal com a Fé. Todos nós aqui seguimos a palavra. A nossa luz é Cristo. Eu queria saber quem é esse ministério, eu queria saber quem é esse pastor, eu queria saber a origem dele, quem batizou ele, da onde ele veio. Vai tomar banho, rapaz. Você quer me namorar? Quer beijinho? Entendeu? Eu queria saber quem é o pastor dele. Meu pastor é Jesus, filho. Ele que me batizou, Ele que me deu equipamento, Ele que me deu tudo pela misericórdia. Mas Ele quer ficar atrás do nosso rastro, saber de onde nós viemos. Ô filho, quem me pariu é a dona Márcia, meu pai já morreu, entendeu? E eu tenho algumas coisas para contar, mas nada selado como isso, porque o selo é Cristo. O selo é o que Ele falou, é o que Ele disse, é o que Ele mandou. Está lá no selo. No princípio não foi assim. Deus fez macho e fêmea para tornar ele uma só carne, que uniu Deus não separe o homem. E Moisés errou quando deu a carta do divórcio para vocês. Está aí o selo. Mas vocês estão discutindo a troco do quê? Tá? Não é eu, é Ele. Não é você, é Cristo. É o que Paulo na verdade está determinando aí. A legitimidade e a validade do ministério se deve ao fato de estar em acordo com aquilo que Jesus pediu. Texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Amém? Que também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo. Pode ler o texto aí, Cenáculo. Olha a raiva do diabo aí. O Senhor nos deu o selo. Lê o restante. E o Senhor conhece os seus. Ai, Deus conhece meu coração. Pois é, Ele conhece, mas eu não. Deus sabe o que está aqui dentro. Plum, 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 plum. Não é isso que Ele está falando aí, ô cabeção? Eu sei até onde você está querendo ir aí, que esse negócio, Deus conhece meu coração. Como quem dizer, só Deus sabe dos meus segredos. Ah é? Lindinha de Jesus. O negócio aqui é o seguinte: Deus selou e conhece os seus. Deus selou, e quem é dele se aparta da iniquidade. O selo é esse, que aqueles que Deus reconhece por filho não estão na trajetória da iniquidade, do pecado, da mentira. Deus conhece os que são seus e selou. Quem é dele não está na iniquidade. Selou! Quem é dele não está no pecado. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração e eu conheço a tua história. O que você anda falando e fazendo por aí. Entendeu? Está na igreja, mas depois está assim. Né? Logo, logo está chegando aí. Logo, logo está chegando aí. Vamos ver até onde você vai aguentar. Entendeu? Vamos ver até onde você vai aguentar. Logo, logo é começar a tocar. Tá? Você fala assim: nossa, pastor, como o senhor é esdrúxulo. Filho, você não sabe do que nós somos capazes para descrever o que está aí no meio do povão. Entendeu? É tocar uma música de funk que pode até esquecer que está dentro da igreja. Acalma os ânimos. Está chegando, calma. Entendeu? Os tabaques vai tocar daqui a pouco. Entendeu? E essa fachada vai cair. De repente vai ser descoberto. Entendeu? Quem na verdade era. Já o selo não. Deus selou. Filho, pode olhar aí que esse cara, se ele for crente de verdade, ele vai permanecer assim, tá? A prova é essa. Se ele tiver o selo, ele sempre vai se apartar da iniquidade.
E olha, não vai me assustar se amanhã ele chegar cantando aqui: eu vivi há 10 mil anos atrás. Eu vou dizer para os irmãos: não duvido nada, entendeu? Que o que está nele amanhã não venha dizendo que até viu Jesus ser crucificado. O que está no teu corpo aí é mais ou menos isso daí: eu estava lá quando Jesus foi crucificado, realmente, entendeu? E já tem um lugarzinho preparado para ele, que é o fogo do inferno. Amém, amados? Amém, igreja? Tudo baseado exatamente nisso. Se nós formos levar em conta a descrição, a inscrição, se nós formos levar em conta o testemunho, o processo de história, o processo de vida, tudo precisa estar em alto relevo daquilo que Jesus representou. Sabe o texto aí, meus irmãos? Efésios 1:13, lê aí. Pode ler. Efésios 1:13. Amém? Então aí é onde entra a questão da promessa de Atos 2. Qual a trajetória, qual o comportamento, qual o testemunho, a envergadura, o que essa igreja viveu. Depois que ela recebeu do alto a promessa do Espírito Santo, quem foi ela? No tempo inteiro em que foi fiel, uma coisa muito oposta daquilo que nós estamos vendo hoje acontecer com as igrejas, tá? Então a igreja de Atos 2 é uma igreja espelho, é uma igreja exemplo, para que todos nós ali, quando olharmos para ela, possamos refletir do que nós ainda não somos, do que eles foram, a nível de crentes cheios do Espírito Santo. Então eu olho essa igreja exemplo e trago ela para os nossos dias. O contraste é muito grande, para não falar que é uma aberração, porque tem muitas faltas, tem muita falta sendo cometida em torno do que ela viveu, do que essa está vivendo hoje. Ah, pastor, mas dizem os presbiterianos: ah, mas foi uma outra época na tua cabeça. Mas na Bíblia não, porque era para estar acontecendo, mas não está. Por quê? Porque infelizmente foi comprometido, pela natureza desse processo, está comprometido, porque os ideais, os pensamentos, os propósitos não são os mesmos. O autor dessa obra não é o mesmo de Atos 2. E o Espírito que fala agora dentro dela é tão contraditório, ele se contradiz tanto, que perceptivelmente dá para saber que não é evangelho que está sendo pregado ali. Para quem conhece. Então hoje nós estamos vivendo a crise dessa existência, de uma igreja que realmente possa dizer: nós temos o Espírito Santo aqui. E por quê? Por falta da mesma trajetória, do mesmo processo, da mesma indicação, da mesma autenticação de uma igreja que Jesus realmente orientou e ela obedeceu. Você se contenta com qualquer uma, mas Jesus não. E aí é que está a grande questão. O pastor subiu hoje lá para pregar, e ele subiu para pregar lá uma coisa voltada para o público em específico, e tudo que ele falou, por mais convincente que seja, não tem o selo. Mas não tem o selo por quê? Porque não são palavras originais, procedentes do que Jesus pediu para ele repetir, para ele priorizar, para ele ensinar. E hoje em dia, infelizmente, muita gente respeita qualquer título. Nós aqui colocamos em dúvida, a partir do momento em que a gente olha e vê que não existe o que tem que ter, que é o selo do Evangelho.
a validade de que tudo aquilo que está sendo dito está sendo repetido por um homem que conhece o que Jesus disse, não porque recebeu uma revelação do alto lá que nós não sabemos dizer qual é a procedência, da onde veio esse negócio. Estevão, quando entrou lá para testemunhar o evangelho para os judeus, ele entrou falando tudo aquilo que o povo tinha que ouvir e que aconteceu e que Jesus havia pedido para ser pregado. E por isso mataram o nosso irmão, como todos os outros discípulos e semeadores desse evangelho. Espalharam o que Jesus disse para o mundo todo, inclusive Paulo, que eu citei ele aqui várias vezes. Uma igreja que estava organizada pelo Espírito Santo, e a palavra que se pregava era uma só, e eram feitos de crentes verdadeiros. Por quê? Porque eram pessoas que tinham testemunhos de conversão verdadeiros. Hoje não, qualquer coisa em nome de Deus está sendo aceita, qualquer pregação em nome de Jesus Cristo está sendo aceita, qualquer pessoa que diga que tem formação teológica é pastor, qualquer igreja que tem uma placa com o nome de Jesus Cristo é igreja evangélica, e perdeu-se referência, perdeu-se a indicação e a autenticação daquilo que Jesus determinou. Deus nos deu o penhor do Espírito Santo, por autenticação, por selo, por indicação. Não se percam nos ventos, não se percam com o aleatório. Tudo que Deus faz, Ele faz profundamente confirmado. Nós não temos uma aliança de palavras, nós temos uma aliança construída com fatos, com descrições de fatos, que comprovam Cristo de maneira original. Eu não me deixo convencer por uma coisa só, mas por tudo o que eu estou analisando agora, e eu chego nessa conclusão: a cena é deplorável, porque as pessoas mal estão conseguindo sustentar a confissão de fé, quanto mais ainda o evangelho que Jesus pregou, tá? Elas mal estão conseguindo professar o nome de Jesus Cristo, para não ofender a religião alheia, para não pôr o nome de Jesus contra as outras confissões religiosas. Então partem para o aleatório e para o genérico, do Deus da luz. Irmãos, se Deus está na tua obra, se Jesus é o autor dela, não vai faltar material de testemunho para você, e as marcas vão ser muitas, muitas, que você vai conseguir trazer como prova de que Jesus está na tua vida de verdade. Não viva do superficial. Ele não é Deus de obra rasa, Ele é Deus de obra profunda. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, último texto que eu vou ler com a igreja. Pode ler em voz alta, Senhor. Lê de novo. Um livro que foi impresso por Deus. A igreja entendeu o significado dos 7 selos agora? Deus falou que vai intervir na história humana, e Ele botou o selo de que cada palavra que está aí vai se cumprir. Passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Selo. Veio o terceiro mundo aí, o selo diz que não. Vai ser instaurada uma outra geração, o selo diz que não. Todas as profecias desse livro estão seladas com letras de sangue,
de que Deus irá intervir na história humana com julgamento, juízo. Passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Está selado. Nós não precisamos pregar. Ela fala por si mesmo. Olha o mundo como é que está. Mal eles conseguem esconder. A expressão de pânico, de horror, de instabilidade, por não saber como as coisas vão terminar aqui. Um mundo sem perspectiva, um mundo sem rumo. Mas nós sabemos o que vai acontecer. E tudo que está acontecendo, a nível de corrupção, de degradação moral, de destruição, é a prova do que ele falou. É a prova do que ele disse. Vocês podem não aceitar, mas está selado e vão ter que lidar com os dados e os indícios mesmo assim. Porque está selado. E convém que cada palavra desse livro se cumpra, mesmo que você não queira. Então a obra autenticada por Cristo é assim. Ela caminha, anda e está sustentada pelo poder dele, porque lhe agrada muito. Inclusive que ela se mantenha testemunhando quem é ele. Aí faço o juízo das palavras de Paulo, de que Deus testifica mesmo, e nos deu o penhor do Espírito Santo com selo, certificando que nós não recebemos um sopro, que nós não recebemos um ar, apesar que há muitos gases aqui nessa terra, mas nós não recebemos um sopro da direita, da esquerda, de cima. O que nós recebemos é a promessa de Cristo, chamada Espírito Santo, que provará e indicará quem é dele. Vão passar muitos aqui, mas as obras que vão prevalecer só são aquelas que têm a autenticação dele. Como dizia João, o Espírito confessa que Jesus Cristo esteve aqui, que ele veio em carne, e todo espírito que confessa que ele é Deus, é o Espírito de Deus. Aleluia. Como querem dizer, se você tem o Espírito Santo, ele já te convenceu, ele já te transformou, ele já te recuperou e está te sustentando para tornar Jesus uma obra muito mais viva e poderosa ainda na tua vida. E hoje você está aqui para alimentar ela ainda mais. E hoje você está aqui hoje para podar, para dar mais fruto ainda da obra que ele começou na sua vida. Lá está o diabo na esquina, de braço cruzado, esperando uma chance que nós não vamos dar a ele. Porque viemos para não voltar mais. Não porque somos fortes, não porque somos bons, mas porque quando Jesus habita no homem, esta é a obra que ele faz. Ele toma para ele e prova que ele está nela. Mas essa coisa de altos e baixos, de indefinição, de confusão, de perturbação, eu não sei dar uma resposta para isso. Eu não sei dizer muito bem o que é isso. Eu não sei dizer na verdade o que eu sou. Eu não sei nem dizer de onde vim, para onde vou. Ó vida, ó céu, né? Sabe, filho, é deplorável isso em você. Você não sabe, mas crente sabe. Meu filho, tem uma coisa que nós sabemos aqui, é o que Jesus falaria num mundo como esse. Mas são esses comportamentos que acabam se tornando para nós uma ofensa à cruz.
Se nos fatos históricos ele deu 7 selos, em nós também, esse único selo, de que a obra que está sendo conduzida por ele, ela não tem brechas, não tem ponta solta, são perceptíveis de que foi feita pelo poder dele. Então é isso que você na verdade está precisando agora. Não é de uma autenticação da igreja, do pastor que você congrega, mas se Cristo habita em você. Sou da igreja Cenáculo Fé, mesma coisa. Se vocês entraram aqui dentro desse ministério achando que nós vamos vender a autenticação aqui, vocês estão errados. Mal nós damos aqui certificado de batismo, para você colocar num quadrinho, pendurar lá na tua casa, debaixo daquela foto que você pegou um peixe enorme, né? Quem é pescador aqui sabe, como é que é o nome daquele peixe grandão? Fala o nome de um peixe grande aí. Peixe espada, isso, filho. Entendeu? Tá lá, com a vara entortada, pegando peixe, ele botou lá debaixo da foto, né? Batizado no dia tal, pelo pastor tal, na igreja tal. Vai esfregar na cara de Deus? Fui batizado, hein? Então são essas autenticações puramente institucionais, comerciais, nós não damos aqui. O que a gente dá, estamos dando hoje. A palavra, a revelação, a instrução para a tua vida, não enganar teu coração, não iludir teu coração de uma salvação que você não vive ainda. Está em tempo de você mudar isso. Está em tempo de você refletir, de pensar, de averiguar, analisar, investigar se é isso mesmo. Se o que está acontecendo na tua vida é real, porque pode ser que amanhã você acorde muito tarde e enxergue quando tu estiver no chão, ou então quando Deus já for te julgar, e aí não haver mais tempo para uma reconciliação. Pastor, tudo que eu consegui até agora é muito pouco para me dizer que eu sou um crente, é muito pouco para me dizer que eu tenho o Espírito Santo, é muito pouco para me falar que Jesus entrou na minha vida. Então muita cautela, isso mesmo, muita cautela, não se precipite. Por isso que Paulo disse: não precipita as mãos para ordenar ninguém, para ordenar ministério na vida de ninguém. Como quem dizer, vocês não fiquem dando cargos para o povo aqui, achando que vocês vão segurar eles em Cristo. Não se precipite, porque vocês podem estar colocando gente aqui para fazer coisa dentro dessa igreja que nem crente nem convertido é. Por isso que uma obra ela cresce devagar, porque ela não tem fermento, ela tem o poder de Deus. Se ela crescer, que cresça com convertidos. Se ela não crescer, melhor assim, mas que os 3 e os 4 que estão ali sejam legítimos, autenticados, obras de Cristo. Se nós tivermos uma ambição, a nossa ambição é essa, que quando a gente se reunir aqui, não importa o número, mas que se reúnam todos em espírito e em verdade. Não sonho mais com uma igreja cheia. Eu nem sonhava voltar um dia a tocar em cima de um púlpito com bateria, baixo e tudo isso aqui, esses irmãos aqui. Nem isso eu sonhava mais. Para mim está tudo bom, contanto que quem esteja aqui esteja verdadeiro, seja crente, esteja honesto, seja de Deus. Porque você está dentro de um lugar onde não exista isso, é decepcionante. É frustrante uma obra sustentada pelos alicerces da política e dos acordos comerciais. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero o que é certo, o que está testificado, o que está confirmado por Deus. Sabe por quê, irmãos? No final dessa trajetória, tudo vai vir para fora, queira você ou não. Não lute contra isso. Entra no poder,
Deixa Jesus operar. Entrega a tua vida hoje, para dizer ao Senhor: chega de esforços para provar quem eu sou. É hora do Senhor dizer do que eu sou feito. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.